mas não pode finalizar aquela bola daquela maneira. Isso não é tolerável mais, Alan. Nessa situação do que o Flamengo já fez de errado nessa competição, não dá. Eu acho que o Tite tem que conversar com o jogador. Falar, cara, o que foi aquilo? É seriedade até a medula, pô. Não dá para brincar. Fazer gracinha. Se o Palestino ganhar do Bolívar na última rodada, talvez o Flamengo seja o líder do grupo, eu acho pouco provável, mas que dá tranquilidade para o Tite seguir trabalhando e pensando já no que vem pela frente de temporada, porque o Flamengo ali na frente vai ter problemas sérios com relação à Copa América, né? E nos últimos 2 jogos, acho que o Flamengo conseguiu um volume muito bom de ataque, uma consistência, um funcionamento muito bom e construiu um 4-0, que não é muito comum nos trabalhos do Tite, né? Geralmente o trabalho do Tite faz 2-0, tá ali controlado o jogo e hoje o Flamengo continuou indo para cima, teve mais chance. Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a galera, né, simplesmente falando do bom trabalho que foi feito pelo time do Flamengo nesse último jogo e também no jogo contra o Corinthians, né? O Flamengo que vinha ali devendo muito futebol, né, nas últimas aparições, mas no jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão e também no jogo contra o Bolívar pela Libertadores, o time deu uma resposta dentro de campo, assim também como treinador. E é claro que isso gerou muita repercussão, beleza? Então, sem mais delongas, vamos acompanhar, né, o que a galera da imprensa falou, né, e vem falando, né, sobre essa nova estratégia do técnico Tite e também do time do Flamengo que cresceu bastante nas competições. Roda aí, produção! E a vitória de ontem, embora o Bolívar tenha até assustado o Flamengo ali quando estava 1-0, mandou bola na trave, é um time organizado, mas tecnicamente é muito inferior, gente. É muito inferior. O Bolívar, o conjunto, é interessante. Troca passe, joga, tenta envolver o adversário, cria jogadas, mas o Flamengo é muito superior tecnicamente. E poderia vencer por mais gols. Ontem não fosse a displicência do Pedro, naquele gol que ele perdeu absurdo, tentando uma cavadinha, embora eu acho que o gol do Cebolinha não sairia se ele marcasse, porque é a sequência do lance, né? O Pedro dá, a bola vai e volta, aí ele dá o passe para o Cebolinha marcar. Se sai o gol ali para o jogo, vai para o meio do campo, não sei se aquela jogada aconteceria. Possivelmente não, né? Mas não importa, ele estava cara a cara e tentou uma cavada, ele encheu o pé. E o gol que o Arrascaeta perdeu também, estou em cima do Lampe, do goleiro do Bolívar. Não pode perder aquele gol. Era para ser 6 ou 7. Então, como é que o Flamengo enfrenta o adversário, que ele ganha de 4, poderia fazer 5, 6, 7, sei lá quantos gols, e perde mesmo com altitude da maneira que perdeu? Jogou mal, se propôs lá em La Paz a ficar com a posse de bola, o time foi montado a formação tinha esse objetivo, eles falaram isso, o técnico falou isso, e tudo deu errado. Então foram jogos horríveis que o Flamengo fez fora de casa, um pior que o outro. Nenhuma vitória, Nenhuma vitória. Um ponto. Isso é vergonhoso. E isso num combo que vem de uma eliminação para o Olímpia com 3 gols de cabeça. O Olímpia é um grande clube do futebol sul-americano, mas o Olímpia com transfer ban, cheio de problemas, um time muito inferior ao do Flamengo. Não era o Olímpia de outros carnavais, que montava equipes realmente que eram competitivas, tanto que ganhou 3 vezes a Libertadores, né? Não, é um Olímpia enfraquecido. Meteu 3-0 do Flamengo, estava 2-0 no agregado, gente. 1-0 do Maracanã, 1-0 o Flamengo fez lá, conseguiu tomar 3 gols de cabeça, sem nenhum poder de reação. É o mesmo grupo de jogadores, salvo um ou outro que chegou, um outro que saiu. E a comissão técnica que mudou. Então é impressionante como depois do papel ridículo que o Flamengo fez no ano passado da Libertadores, tenha se colocado nessa situação. Ter vencido ontem foi só uma correção de rota. Tem que aprender a lição. Já para essa fase agora, que virá, conseguindo a classificação, né, tem que agora vencer o Milionários. O Milionários está eliminado até da Sul-Americana, está completamente fora das competições da Conmebol nessa temporada. Então deve ser um adversário fácil, né? É para vencer bem de bem, também fazer um placar elástico, como você falou, para ter uma boa colocação entre segundos colocados, e aí ele vai jogar fora de casa a segunda na próxima fase, quem sabe depois possa ter a vantagem, se é que podemos chamar assim, de jogar a segunda em casa, que eu acho muito relativo. Lembrando que no ano passado, os 2 times que chegaram à final, disputaram a semifinal, a segunda partida fora de casa. O Fluminense virou em cima do Inter em Porto Alegre, né? E o Boca foi jogou melhor em Buenos Aires, não conseguiu o gol e conseguiu eliminar o Palmeiras em São Paulo nos pênaltis. Como no ano anterior, o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras também em São Paulo, diga-se de passagem, né? Enfim, acho que é bom jogar segunda em casa, mas não é assim, algo fundamental. Se eu não jogar segunda em casa, eu estou morto. Não é assim.
Então pode corrigir, mas ele tem que ter postura, tem que ser competitivo, tem que levar a coisa realmente a sério. E ontem houve momentos em que não houve seriedade. O gol, eu acho o Pedro ótimo, o Pedro é um grande jogador, logo depois ele deu assistência para o Cebolinha, mas não pode finalizar aquela bola daquela maneira. Isso não é tolerável mais, Alan. Nessa situação do que o Flamengo já fez de errado nessa competição, não dá. Eu acho que o Tite tem que conversar com o jogador. Falar, cara, o que foi aquilo? É seriedade até a medula. Pô. Não dá para brincar. Fazer gracinha, cavadinha ali. Cavadinha é uma solução num determinado cenário que você só tem, que ela é a melhor alternativa para você meter por cima do gol. Mas ali não. Era ele o goleiro, encher o pé, estourar a rede, sabe? Trazer a torcida junto. Imagina, ele dá uma pancada ali, explode a rede. Porra, é isso que tinha que ter feito. Aí tenta uma cavada, aí o Arrascaeta tá de cara com o goleiro, chuta em cima do Lampe, um gol todo aberto para ele, 7,5 metros à disposição, chuta na direção do goleiro, o goleiro defende. Mas foi em cima dele. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Eu acho que o Flamengo tem que ser crítico com relação à própria atuação. Foi boa, foi boa. Agora, como é que o Flamengo conseguiu se embananar nesse grupo? Lembrando que no ano do último título de Libertadores, o Flamengo só não venceu todos os jogos porque contra o Talheres, na Argentina, houve um gol impedido do time de Córdoba, não havia VAR na fase de grupos da Libertadores, o gol foi validado. Não, se houvesse VAR, aquele gol fatalmente seria anulado, foi um claro impedimento, que o Bandeira não observou, e o Flamengo provavelmente venceria o jogo. Poderia até tomar um gol. O Talheres pressionar, buscar um empate, mas a chance da vitória seria real. Você tira um gol, né? O jogo foi empate, 2-2, e o técnico era o Paulo Souza, que os jogadores não gostavam dele e tudo, e o Flamengo venceu quase todos os jogos, com o Paulo Souza, que tinha vários problemas ali com os jogadores e com a torcida. E no Maracanã, o Flamengo, que ontem acho que até deu uma respirada, mas de verdade fica aliviado depois da atuação que conseguiu ter hoje contra o Bolívar dentro de casa, venceu por 4-0. E aí agora sim o Flamengo consegue voltar à zona de classificação, mas mais do que isso, na última rodada, muito provavelmente só confirmar a classificação para as oitavas de final da Liberta. E mais do que isso tudo, com uma boa atuação, que eu acho que era a grande questão do Flamengo do Tite, né? Nos últimos jogos, ok, não tinha tido resultados e tal, mas acho que a questão da atuação não estar sendo boa era pros torcedores do Flamengo um problema, e acho que a gente conseguiu ver uma atuação parecida, de alguma forma, com o que a gente viu com o Corinthians, e aí o torcedor dá uma respirada. Tudo bem, Murfiga? Boa noite. Boa noite, boa noite. O Flamengo dá uma resposta, o segundo jogo com vitória e com bom desempenho. E acho que o campo está deixando cada vez mais claro, né? O jogo do Flamengo, o bom jogo do Flamengo é um jogo por dentro, é um jogo de aproximação, é um jogo que tem um Gerson mais participativo, que tem um dos meias jogando bem. No jogo contra o Corinthians foi o Lohan, acho que hoje teve uma movimentação interessante do Arrasca, o De La Cruz, de novo, fazendo um jogo muito intenso. Acho que o Alan é uma figura importante de ser falada, porque ele dá mais opção de saída de bola, ele tem mais preenchimento de campo do que o Pulgar. Talvez com a bola no pé o Pulgar seja mais jogador, mas o campo vai se organizando e dando as respostas, eu acho, para o Tite, que assim, com os dois pontas, a minha impressão é que essa ideia vai morrer. Né? Vai ter o Cebolinha de um lado e do outro lado um falso ponta, que vai cair por dentro toda hora, vai gerar espaço para o lateral, enfim. É um bom jogo do Flamengo que se recoloca na situação de, pelo menos, classificação tranquila, mas a luta pelo primeiro lugar ainda não depende de si, né? Vai ter que torcer pro Bolívar dar mole contra o Palestino. Só que o jogo como diria o outro, é em Bolívar, né? É em Bolívar. Então é difícil, mas o Flamengo se complicou num grupo para a questão de primeira colocação, mas pelo menos a tragédia não parece que vai acontecer. Eu quero... E no caso do Palmeiras deu óbvio, né? Eu quero entrar no detalhe daqui a pouco dessa ideia aí do Flamengo. Vessi, queria te ouvir, claro, sobre essa vitória do Flamengo, que eu acho que dá uma aliviada no torcedor, né? Sim, dá uma aliviada, tanto pela colocação no grupo, né? O Flamengo começou a quinta rodada com possibilidades reais de não se classificar, dependendo do que acontecesse no jogo dele, dependendo do que acontecesse ontem no Milionários e Palestino, né? Porque eu acho que ontem começou o alívio e aí hoje você de fato respirou. Se ontem o Palestino tivesse vencido, o Flamengo poderia se colocar numa situação de ver um empate classificando os dois, Bolívar e Palestino na última rodada, que nunca é bom,
por mais que eu não esteja aqui dizendo que eles iam combinar, mas em algum momento o cara olha e fala, pô, você tá passando, eu tô passando, né? Então, né? Por que a gente vai ser complicado? Exatamente. Então, acho que isso começou e hoje o Flamengo fez a parte dele com uma bela atuação, e eu recentemente estava criticando o Tite pelo Flamengo atacar pior do que atacava com o Vitor Pereira e pior do que atacava com o Sampaoli. E nos últimos 2 jogos acho que o Flamengo conseguiu um volume muito bom de ataque, uma consistência, um funcionamento muito bom, e construiu um 4-0 que não é muito comum nos trabalhos do Tite, né? Geralmente o trabalho do Tite faz 2-0, tá ali controlado o jogo, e hoje o Flamengo continuou indo para cima, teve mais chance, poderia ter tomado o empate, é verdade, mas construiu uma boa... Foi o início, né, eu acho, sofreu depois. Construiu uma boa vitória, acho que numa produção ofensiva muito interessante. O Flamengo meteu 4-0 no Bolívar, e agora, né, João, numa dessa, o Flamengo pode até passar em primeiro ainda, né? Pode, se o Bolívar perder, o Flamengo ganhar. E depende só dele para classificar na última rodada. Mais de 60 mil torcedores ontem lá no Maracanã. O Flamengo se impôs, fez o que era preciso, o que se esperava. E grande vitória, resultado também muito bom para o Flamengo, que eu acho que vai dar uma respirada, né, João? Eu acho que agora ele vai ter um pouco mais de tranquilidade, porque uma possível eliminação na primeira fase, a ameaça de eliminação na primeira fase da Libertadores já foi um negócio muito pesado pelo investimento do Flamengo, né? Não deveria nem ter passado por isso. Realmente, né? Não deveria. É como a gente falou até ontem, né? O Flamengo, a gente entrar na 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores falando que o Flamengo poderia ser eliminado nessa 5ª rodada se você falasse lá atrás, antes de começar a fase de grupo, o pessoal diria que você tá meio louco. Mas foi o que aconteceu, mas o Flamengo se impôs, ganhou bem do Bolívar, o Gerson, senhor do jogo ali, o De La Cruz, pra mim, se não é a melhor, top 3 melhores contratações do futebol brasileiro esse ano, sempre muito bem no jogo, fazendo um grande jogo, Everton Cebolinha voltando bem da lesão, e o Flamengo, assim, jogou muito bem e pressionando lá em cima, né, desde o primeiro momento, tanto que com 55 segundos de jogo fez o gol, com essa pressão, recuperando a bola, uma grande jogada do Cebolinha para o gol do Gerson. E também, assim, vamos dizer que deu sorte, mas pegou um adversário que quis encarar o Flamengo. E eu acho que isso pode ter facilitado um pouco a vida do Flamengo, porque a gente já falou em outros jogos aqui também, né? Contra times que se fecham mais, o Flamengo estava com muita dificuldade de criar espaços, de ter criatividade próxima à área para tentar fazer o gol. Aconteceu em boa parte do jogo contra o Botafogo, contra o Amazonas também na Copa do Brasil, apesar de ter vencido esse. E ontem foi um jogo que o Flamengo conseguiu encaixar e, além disso, conseguiu jogar bem de fato. Primeiro tempo ali, enfim, já matou o jogo e deu uma resposta boa para a torcida e para aliviar a pressão do Tite também, né? Claro que o gol no início ele ajuda bastante, né? Ele te traz uma tranquilidade necessária e bem-vinda, né? Pô, cara, já fizemos um gol, vamos, tá vendo, gente? Tá vendo, né? O técnico, ele pode chegar pro jogador, o técnico que tava passando confiança, tava tentando falar, cara, nós vamos sair desse, nós vamos superar essa crise, nós vamos ganhar hoje, nós vamos... Aí faz 1-0 com segundos de jogo, você olha, tá vendo, gente? Tá vendo? Calma, nós vamos sair dessa, você traz mais confiança. Então o Flamengo, ele como era esperado, ele vai se classificar para a próxima fase da Libertadores. Não deu nem para sofrer, o jogo mal começou. Quem resolveu pegar aquela pipoca, a bola tá rolando, mas eu vou ali pegar uma pipoquinha, vou no banheiro. Quando voltou já tava 1-0. Olha, gols mais rápidos do Flamengo na história da Libertadores. O de ontem foi mais rápido, hein? 55 segundos na vitória de 4-0 sobre o Bolívar. O Gabigol tinha feito um em 2021, aos 2 minutos e 10 de jogo, quando o Flamengo ganhou da LDU por 3-2. Pelo jeito em Quito esse jogo, eu não tô lembrando agora, mas tá aparecendo a LDU ali na frente, deve ter sido em Quito. E em 2019, o ano do título histórico do Flamengo da Libertadores, quando o Flamengo ganhou de 6-1 do San José, o Diego fez um gol também em 2 minutos e pouquinho. Ontem foi muito rápido, Cebolinha, que tá jogando muita bola,
E o Gerson, que também voltou a jogar, hein? Teve aquele problema, já jogou muita bola no sábado e ontem de novo, hein, Eugênio? Jogando aberto pela direita, né? O Gerson. Um time que teve a volta do Arrascaeta, com o Cebolinha pela ponta esquerda, mais agudo, né? O Gerson jogando pela direita, mas sempre fechando um pouco mais, e o Cebolinha mais agudo do outro lado. Aliás, os dois, desculpa te interromper, só completando, os dois que ficaram fora do time por um tempo, o Gerson por causa da cirurgia, do problema que teve, e o Cebolinha por lesões, mas voltaram e voltaram bem, né? O Gerson está num processo, né, de recuperação da sua condição física, né, porque ele ficou um longo tempo parado, voltou e estava sendo criticado até pouco tempo atrás. E estava mal, de fato. E ele ontem fez a melhor atuação desse ano dele, né? Voltando a mostrar a capacidade técnica que possui. Participou, fez o primeiro gol, participa desse segundo, participa do terceiro também, construindo a jogada de forma muito consciente, né? Um lance que ele dá o corte, ele poderia tomar uma decisão um pouco mais precipitada e faz a jogada no tempo certo, com tranquilidade. E o Flamengo ontem mostrou que jogando no Maracanã é muito mais forte, jogando com o apoio da sua torcida, jogando num gramado melhor, nas condições melhores, fica mais à vontade. O adversário, como a gente já imaginava, até teve uma postura mais... Aí o lance que eu falei, né, que ele teve tranquilidade para construir a jogada do gol do Pedro, que foi na verdade o quarto gol e não o terceiro. Então o Flamengo se sentiu à vontade. Claro que a postura do Bolívar até um pouco mais ousada do que se imagina, colaborou um pouco para o Flamengo ter um placar mais elástico. O Flamengo ganharia o jogo de qualquer maneira, mas foi o Bolívar que foi para cima. No primeiro tempo teve bola na trave, rondou a área do Flamengo algumas vezes e o jogo ficou um pouco aberto, de lá para cá, daqui para lá. Só que o Flamengo teve muito mais capacidade para encontrar o gol, encontrar a rede. E aí quando faz 2-3-0, o time boliviano, que tecnicamente é bem inferior, né, acabou arriando os 4 pneus, para usar uma expressão do velho Apolo. Arriou os 4 pneus e o Flamengo teve tranquilidade para administrar mais o segundo tempo, fazer um gol mais perto ali do meio para o fim do segundo tempo e controlar o resto do jogo ali. Uma vitória que deixa o Flamengo muito perto, né, da classificação. Talvez até, eu acho pouco provável, mas se o Palestino ganhar do Bolívar na última rodada, talvez o Flamengo seja o líder do grupo, eu acho pouco provável, mas que dá tranquilidade para o Tite seguir trabalhando e pensando já no que vem pela frente de temporada, porque o Flamengo ali na frente vai ter problemas sérios com relação à Copa América, né? Com a perda de jogadores importantes do seu meio de campo, e por isso é importante o Gerson, por isso é importante o Lohan estar crescendo de produção, porque são jogadores que com certeza serão muito importantes nesse período aí de Campeonato Brasileiro, e talvez ali na frente, como já colocou o Marcos Braz, né? Eventualmente o Campeonato Brasileiro usando as datas FIFA para jogar, o Flamengo mais uma vez vai estar desfalcado de La Cruz, Arrascaeta, Varela, Vinha e Pulgar, e vai precisar muito desses jogadores. Então, uma vitória do Flamengo que foi marcada também, né, pela morte ao longo do jogo, durante o jogo, do grande rubro-negro Apolinho Washington Rodrigues, que, entre tantas expressões, né, criou essa expressão do chocolate que deu para usar ontem, que o Flamengo estava dando chocolate. A gente está vendo a imagem aí do meu querido padrinho, Washington Rodrigues. Trabalhei com ele por 17 anos na Rádio Tupi. Foi um cara muito importante para mim, pessoalmente, mas, acima de tudo, um cara que esteve presente na vida do torcedor carioca, né, por gerações e gerações e gerações. Então tá aí, né, meus amigos? Tá aí para vocês mais um vídeo aqui, né, no nosso canal, tá? Falando, claro, das informações, análise, debate, né? Tudo sobre o Flamengo, tá? O Clube de Regatas do Flamengo, né? Também falando aí sobre o Washington Rodrigues, né? Que faleceu no dia de ontem, né? Que Deus o tenha, né? Realmente um baita comunicador, né? E uma baita perda para todos, né? Aí que participam, né? Desse meio de imprensa, né? Radialistas, né? Todos esses da comunicação perde, porque realmente era um baita profissional e rubro-negro, né? Então, galera, vou deixar aqui os créditos, tá? Pra galera do canal S1 Live. Vou deixar aqui os créditos pra galera do canal TNT Esportes.
e também ESPN Brasil, né? Ali é ESPN Brasil, o programa F360, tá? Todos os links estarão aqui na descrição desse vídeo, combinado? Se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e, é claro, deixe o seu like que ajuda demais o nosso crescimento. Daqui a pouquinho vou trazer mais um conteúdo aqui pra vocês. Vou deixar aí 2 janelinhas aí, ó. Se você não viu os conteúdos anteriores, clica aí uma das 2 para você pegar as últimas informações do clube mais amado e mais querido do Brasil. Tamo junto? Vou nessa, saudações, fui!